Olá! Hoje temos aqui conosco uns trechos bem interessantes de Anjo de Sucesso, do Fábio Cardoso. É um material que, olha, mistura fé, fama, assim, meio repentina, amizade e um mistério bem denso sobre as origens, né? A ideia principal parece girar em torno desses anjos entre nós, pessoas com missões especiais a cumprir. Sim, exatamente. E a nossa conversa hoje vai focar nas personagens principais. O Eduardo, mais conhecido como Catuquinha, e a Mariana. Os passados deles são, assim, cheios de segredo, né? E começam a se conectar de um jeito bem explosivo, vamos dizer. Vamos tentar desvendar um pouco essas camadas iniciais da trama, sabe? Os eventos que preparam um terreno para descobertas que podem ser reveladoras, mas também perigosas. Certo, vamos lá. Começando pelo Catuquinha, um jovem músico super carismático. Ele foi criado num orfanato em Montes, né? Pelo padre Serafim e por freiras. Aí a vida dele dá uma virada total quando o cardeal Dom Alfredo o descobre, vê nele uma promessa para a igreja e o leva para o Rio de Janeiro. Uhum. E aqui já começa uma tensão interessante, né? Porque o Catuquinha se adapta super bem ao Rio. Ele tem aquela alegria contagiante, uns métodos de evangelização meio fora da caixa, né? Que desafiam um pouco as expectativas. Mas, ao mesmo tempo, lá em Montes, o padre Serafim adoece. E fica claro que ele está atormentado por alguma coisa. Ele guarda um segredo sobre a origem do Catuquinha e tem muito medo do que pode acontecer com ele na cidade grande. Tinha até uma proibição antiga, né, para o Catuquinha não sair de Montes, que agora foi quebrada. Que perigo seria esse tão ligado à identidade dele? Fica a pergunta. Nossa, que intrigante mesmo. E enquanto isso acontece com Catuquinha, tem outra passa desse quebra-cabeça se formando lá no Rio. É a Mariana, uma jornalista. Ela foi criada pela tia Helena, que já faleceu, e aí a Mariana acha umas notas, uns bilhetes meio crípticos deixados pela tia e também pelo padre Serafim. Falavam num erro do passado, em duas partes que precisavam ser protegidas e numa ligação com Montes. Pois é, e a investigação da Mariana acaba levando ela a uma figura trágica, o Vitor Gutenbergs, um cantor famoso que morreu num acidente de carro bem suspeito, perto de Montes. E o mais chocante, o acidente foi exatamente no dia em que a Mariana nasceu, E a tia dela era a babá do Vitor? no mesmo dia. Nossa. Exato. A coincidência das datas é quase impossível ignorar. E depois ela ainda nota a semelhança física, né? Entre as fotos do Vitor e o Catuquinha. Isso transforma as pistas em algo muito mais concreto. E potencialmente perigoso. Não parece só uma busca por pais biológicos, sabe? Tem mais coisa aí. Parece que os caminhos deles estavam mesmo destinados a se cruzar, né? A morte do padre Serafim acaba sendo gatilho para o Catuquinha descobrir uma coisa chocante. Ele não foi deixado na igreja, mas sim encontrado no rio. No Rio, pois é. Isso muda tudo para ele. Aí ele decide voltar para o rio para descobrir a verdade sobre o passado dele. E a Mariana, seguindo as pistas dela, vai para Montes e depois consegue localizar o Catuquinha lá no rio. E esse encontro deles é um momento chave, né? Eles descobrem que nasceram no mesmo dia, que tem esse passado misterioso em comum. Isso cria um laço na hora. E a decisão de investigar juntos, de se infiltrar na empresa da família Gutenbergs, mostra a determinação deles. Só que o destino, bom, ele prega peças. Lá na empresa, o Catuquinha é descoberto pelo Felipe Andrade. O mesmo produtor do Vitor Gutenbergs. O mesmíssimo, o antigo produtor do Vitor. É uma ironia, né? Na busca pelo passado, ele tropeça na fama. Acaba virando vocalista da banda Anjos do Som. E com a Mariana ajudando na promoção, o sucesso é, assim, estrondoso, meteórico. Ele se torna o tal anjo do título. Mas será que essa é a verdadeira missão dele? Ou só mais uma complicação? É, porque esse sucesso todo já começa a trazer desafios, né? A pressão da forma pesa na banda, o Catuquinha se apaixona pela Daniele, que é neta do dono da empresa, Uhum. mas o produtor, o Felipe, proíbe relacionamentos. Ele impõe umas regras bem rígidas e tem uma frieza nele que parece conectada com o que aconteceu com o Vitor, né? Exatamente. Essa proibição do Felipe não soa só como uma regra de trabalho, sabe? Parece carregar um peso do passado, talvez um medo de que a história se repita de alguma forma. E a tensão aumenta muito com aquele incidente violento entre o Catuquinha e o Clayton,
que é colega de banda e amigo dele, ex-seminarista também. Ah, sim, teve isso. Pois é. E quando o Felipe quer demitir o Clayton, o Catuquinha o defende publicamente. É um gesto de lealdade forte, mas é também um desafio direto à autoridade do Felipe. Mostra que a busca pelo passado agora está competindo com dilemas morais, relacionamentos complicados no presente. A fama força o Catuquinha a fazer escolhas difíceis sobre quem ele é, quem ele quer ser. Uau! Então eles estão mesmo no olho do furacão. Sucesso gigante, segredos de família vindo à tona, romance proibido e essa sombra constante do acidente antigo. Aquela busca inicial por identidade virou algo muito maior e com muito mais riscos do que eles imaginavam, né? Sem dúvida. E o material deixa a gente com uma questão bem intrigante no ar, baseada naquelas cartas trocadas entre o padre Serafim e a Helena. Que tragédia era essa que assombrava tanto o padre Serafim? Que medo era aquele? E o que significam de verdade as duas partes? Uma estava com o Serafim, que era o Catuquinha, e a outra com a Helena, que a gente imagina ser a Mariana. Por que elas precisavam de tanta proteção? E por que a existência delas não podia ser revelada? Sugere que a verdade sobre as origens deles pode ser bem mais perigosa e complexa do que uma simples história de família, né? Fica aí algo para a gente pensar sobre essas conexões profundas e os perigos que talvez ainda estejam escondidos.